E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai debater o seguinte: quem que vai ganhar aqui no Brasil? Quem que vai fazer mais sucesso? Quem que vai vender mais? O PlayStation 5 da Sony ou o novo Xbox, aí o Xbox X ou o Xbox S aí da Microsoft? Então quem que vai fazer mais sucesso aqui no nosso país é o que a gente vai discutir um pouco no vídeo de hoje. Também quero saber a opinião de vocês, então já vão colocando aqui embaixo no campo de comentários. E então vamos nessa! Sempre lembrando, pessoal, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o grupo tanto do nosso WhatsApp quanto do nosso Telegram, onde lá você vai encontrar várias promoções que a gente mesmo aqui do canal posta diariamente. Então, quem sabe lá a gente encontra algum console mais barato, algum jogo mais barato, alguma televisão ou qualquer outro produto a gente está postando lá. Então, quem quiser acompanhar tanto o WhatsApp quanto o Telegram, o grupo vai estar aqui embaixo. Então, pessoal, quem que vai se sair melhor? PlayStation ou Xbox? Lembrando que essa daqui é a minha opinião, tá, pessoal? Eu não sei prever o futuro, não tenho bola de cristal nem nada. Posso errar, se bem que às vezes assim eu tenho uns sonhos lá em casa que meio que acontecem no outro dia, mas eu não tenho ainda esse poder. Mas enfim, vamos lá. PlayStation ou Xbox? Quando a gente fala em PlayStation aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo, basicamente quando a gente fala em PlayStation, a gente meio que é um sinônimo, né, de jogos de grande qualidade. Quando a gente fala em PlayStation, a gente lembra God of War, The Last of Us, Uncharted, Homem-Aranha e vários outros jogos. Então, quando a gente fala em Sony, a gente está falando em qualidade de jogos. Hoje em dia, no mercado, quando a gente fala Xbox, o pensamento meio que é diferente. A gente não vai tanto para a linha de grandes jogos, a gente vai para a linha de que eles têm um grande serviço de internet, tem grandes recursos, como por exemplo a Game Pass, que é tipo um Netflix dos jogos, onde você vai lá, paga um valor por ano, por exemplo, e tem acesso a vários jogos, incluindo jogos da própria Microsoft já no lançamento, o que é algo que eu acho muito legal. Então, mais ou menos é assim que está o mercado. Quando a gente fala em Sony, é muito comum a gente pensar nos grandes jogos deles, e quando a gente fala da Microsoft, do Xbox, é muito comum a gente pensar nos serviços da Microsoft, que em geral costumam ser aí melhores, pelo menos na maioria das vezes a opinião do pessoal é essa, que costuma ser melhores que os serviços aí oferecidos pela Sony. Agora a grande pergunta é: quem que vai vencer? A Sony com seu grande nome, com seus grandes jogos, ou a Microsoft aí com os seus serviços como, por exemplo, a Game Pass? Bem, eu acho que é uma pergunta não tão fácil de responder, porque são dois atrativos muito grandes dos dois lados, só que existe um terceiro atrativo que eu acho importante a gente colocar na mesa, e eu acho que isso pode sim decidir quem que vai se sair melhor, especialmente aqui no Brasil, que é o preço dos jogos. Galera, eu nem vou falar aqui do preço de console, na real eu acho que é bom considerar também, né? Provavelmente o Xbox Series S vai ser o console mais barato aqui no Brasil e com certeza isso vai ter algum impacto aqui no nosso território. Lembrando que o PlayStation 5 já foi anunciado, 5.000 versão mais cara e 4.500 a versão mais barata sem leitor de disco. A Microsoft ainda não anunciou os seus preços, mas muito provavelmente o Xbox Series S, que vai ser o console menos potente, muito provavelmente vai ser sim mais barato que o PlayStation 4 aí sem leitor de disco, né? Então eles têm a vantagem de ter aí o console mais barato, eu acho que é uma vantagem bem atrativa aqui no nosso mercado. E além disso tem uma outra coisa que era o que eu ia comentar antes, que é o preço dos jogos. A tendência, galera, para essa nova geração é que os jogos fiquem muito mais caros, aí mais de 350 reais um lançamento. Então nesse cenário, pessoal, eu acho que a Microsoft tem uma vantagem muito grande, porque eles têm um serviço que é a Game Pass, que oferece aí um custo-benefício muito bom. Como eu falei, você vai lá, paga um valor por ano e tem acesso a vários jogos, e é uma lista que vai se atualizando, então com o tempo vai saindo sim, vai saindo alguns, o que é algo ruim, mas com o tempo eles também vão colocando sempre novos jogos, além do fato de que todo o exclusivo novo da Microsoft no dia do lançamento está lá para você jogar. Então é algo muito atrativo. Em vez, por exemplo, de você pagar pegar dois lançamentos no PlayStation 5, por exemplo, e pagar aí mais de 600 reais, você pode pagar um valor muito inferior na Game Pass e ter acesso aí a dezenas de jogos. Então são fatores que eu acho que podem sim influenciar muito aqui no Brasil ao lado, né, pro lado da Microsoft. Então, se a gente for fazer uma análise nesse sentido, eu acredito que a Microsoft tem uma grande vantagem aqui no nosso mercado, porque provavelmente vão ter o console mais barato e provavelmente eles vão ter aí o melhor custo-benefício
com a Game Pass. Então, muito provavelmente, a maioria das pessoas que não são tão focadas assim nos exclusivos da Sony, por exemplo, muito provavelmente vão preferir o console da Microsoft. Uma coisa que a gente tem que considerar aqui, tá, pessoal? A Sony, com o PlayStation 5, eles têm o PlayStation Now, que é tipo uma Game Pass da PlayStation, só que com algumas diferenças, como, por exemplo, o fato de que no momento desse vídeo não está disponível aqui no Brasil, e outra diferença é que os exclusivos da Sony não são colocados lá na PlayStation Now no dia do lançamento. Inclusive, um dos caras mais importantes aí da PlayStation deu uma entrevista, acho que ontem ou anteontem, falando que eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer um serviço de assinatura e colocar no dia do lançamento um exclusivo da Sony nesse serviço. Eles falaram que não vão fazer isso porque eles acham que é financeiramente inviável, ou seja, eles já assumiram que não vão tomar essa estratégia que a Microsoft já está tomando, que é uma estratégia que pro lado do consumidor eu acho que é bastante atraente. Não sei para eles o quanto que eles ganham ou não com isso, mas enfim, resumo final do vídeo. Eu particularmente acho que a Microsoft tem sim grande vantagem aqui no Brasil. Eu acho que eles talvez larguem na frente de certa forma por conta do preço. Entretanto, a Sony ela tem a vantagem de ser aquela reconhecida por ter aqueles grandes jogos, e eu acho que o público que realmente pesquisa sobre videogame vai atrás de jogos. Eu acho que esse público em específico vai sim ter uma tendência aí para o PlayStation 5. Eu só não sei se esse público é a maioria ou não aqui no Brasil. Por exemplo, uma mãe ou um pai que quer comprar um videogame para o filho. Será que ele vai pesquisar sobre isso, vai comprar o PlayStation 5, sendo que os jogos vão ser mais caros? Provavelmente não. Provavelmente esse pai ou essa mãe que vai comprar um console para o filho vai querer o melhor custo-benefício. Então eu acho que se a gente for pegar esse tipo de consumidor, talvez a Microsoft tenha uma vantagem. Obviamente que se for pegar o público que pesquisa mais, eu particularmente acredito que a Sony teria uma vantagem, mas de forma geral eu acredito que a vantagem, pelo menos nesse início, está no lado da Microsoft. A não ser, galera, que a Microsoft cometa a cagada ou a burrice de lançar o Xbox Series S aqui no Brasil por um preço muito parecido com o PlayStation 5 sem disco, por exemplo. Porque se eles fizerem isso e a diferença de preço não for muito considerável, daí eu meio que retiro parte do que eu disse aqui. Provavelmente a Sony vai ter sim, quem sabe, um pouco mais de vantagem, até porque tem uma coisa que eu não falei aqui. Quando eu falo Xbox Series S, é bom ressaltar que ele é um console inferior, né, em termos de poder, ao PlayStation 5, e ele também é inferior ao Xbox Series X, que é o modelo top aí da Microsoft, né? Então eu estou pegando o Xbox Series S, que é o console mais barato, porque ele também é o console menos potente no caso. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber muito a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários. Se alguém quisesse saber, por exemplo, a minha opinião de qual que eu prefiro, se é PlayStation 5 ou Xbox Series S ou Series X, eu particularmente prefiro o PlayStation 5 por conta dos jogos. Eu acho que os jogos da Sony são atrativos o suficiente, pelo menos para mim, para eu preferir ir para o console da Sony, mas essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários. Antes de encerrar, sempre lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link aí para você entrar no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, onde a gente coloca lá várias promoções, como eu já disse no início do vídeo. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição, se já tiver disponível aí tanto o Xbox quanto o PlayStation 5 para comprar, o link vai estar aqui embaixo para quem quiser conferir. E além disso, vocês vão estar ajudando o canal acessando o link aqui de baixo e comprando por ele. Se vocês forem comprar, então a gente agradece bastante se puderem usar o link aqui. Então esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!